Amado Senhor. Amém? Glória a Deus. Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, e vamos ler do versículo 13, a segunda parte do versículo 13 até o versículo 22. Segunda parte do versículo 13, vivei em paz uns com os outros. Segunda parte do versículo 13, segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 13, a segunda parte do versículo, até o versículo 22. Vamos ler alguns textos da palavra também, para ratificar aquilo que o apóstolo fala nesse texto. Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 13, a última parte do versículo até o versículo 22. Todos acharam? Procurando. Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 13, segunda parte do versículo até o versículo 22. Diz assim a palavra do Senhor: vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Querido Deus e Pai, vem falar ao nosso coração, vem ministrar ao nosso espírito aquilo que o Senhor deseja que aprendamos. Abre o nosso entendimento, traz luz de entendimento celestial sobre essa palavra, de modo que nenhum de nós saia daqui do mesmo modo, mas que sejamos profundamente ministrados pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados, a gente tem visto algumas coisas, sobretudo na mídia, que tem entristecido profundamente o nosso coração. Coisas essas que não vêm por meio de ímpios, de incrédulos, de pessoas que não conhecem ao Senhor Jesus, mas pessoas que têm professado essa fé no Cristo, pessoas que fazem parte do rol de membros de igrejas cristãs, e pessoas que têm se associado, se juntado com aqueles que são frontalmente contrários à palavra de Deus. E nada melhor do que saber o que o Senhor deseja para nós, do que conhecer a sua palavra. Um dos profetas do Senhor, ele exorta: sigamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como é que eu conheço o Senhor? Por meio dessa palavra de vida eterna. O texto que nós lemos faz parte das ordenanças finais do apóstolo Paulo aos irmãos em Tessalônica. Paulo recebeu, ele estava em Corinto, e recebeu por parte de Timóteo um relatório que dava conta que ali alguns irmãos andavam desordenadamente, como aqueles que a gente tem visto nos nossos dias.
E eu acho que se Paulo recebesse o apóstolo Paulo estivesse no nosso meio e recebesse um relatório daquilo que tem acontecido, ele infartava. E Paulo escreve de Corinto para aquela comunidade, exortando-a a manter uma conduta digna e ordeira, tanto na comunhão dos santos, quanto na vida pessoal. E ao final dessa epístola, ele traz esses preceitos que a gente acabou de ler. É interessante que você leia todo o capítulo 5, e você vai ver o que é que o apóstolo fala ali. E são palavras de exortação que não serviam apenas para os cristãos de Tessalônica, mas para os cristãos de todas as épocas. O propósito desses preceitos era levar aqueles irmãos a um andar de modo digno da vocação a que foram chamados, especialmente no que diz respeito ao cuidado e à responsabilidade de uns com os outros. Quantos escândalos a gente tem visto no nosso meio, e nesses dias que antecedem essas eleições, e nesses anos de vida toda, eu nunca vi na minha vida um tempo de ânimos tão acirrados. As pessoas quase que se engalfinham umas pelas outras para defender fulano, ciclano, beltrano, quando está tudo no mesmo balaio. E a gente precisa, enquanto cristãos, olhar numa única direção, na direção do Senhor, autor e consumador da nossa fé. Você quer fazer campanha? Faça campanha de oração. Clame ao Senhor. E a gente tem repetido isso muitas vezes aqui. Ninguém tem letreiro na testa. Então a gente precisa orar, clamar para que o Senhor nos direcione, não que sejamos direcionados pelas nossas emoções. Nós temos sido direcionados pelas nossas emoções. Nem de um lado, nem do outro. De cima, do Senhor, vem o nosso socorro. O salmista disse: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém? Amém. As palavras aqui trazidas também se aplicam aos cristãos de hoje. Nós precisamos atentar para essas palavras, e eu vou dar uma tarefa a vocês. Vocês vão para casa hoje, vão levar esse texto, vocês vão ler, vocês vão reler, vocês vão meditar nessa palavra, vocês vão muitas vezes para o mesmo texto, perguntam aquilo que o Senhor deseja ministrar a cada um de nós. E eu tenho certeza que o Senhor falará muito mais aos seus corações. A gente está começando hoje um novo ciclo. Nada mais oportuno, o mês está começando, está só começando. Nada mais oportuno do que renovarmos a nossa aliança com o nosso Deus. Será que as nossas atitudes nos últimos tempos são atitudes de verdadeiramente aliançados com Deus? Ou nós nos deixamos aliançar por qualquer coisa, por qualquer circunstância, por qualquer pessoa que chega à nossa frente? Isso tem me preocupado. A gente está vivendo um tempo que a grande perseguição se avizinha. Hoje eu vi uma reportagem onde no pátio de uma universidade do Sul, pessoas empunhavam cartazes de morte aos cristãos. Gente do céu, que é isso? Uma coisa que estava tão distante de nós tem se achegado a nós. E aí, como nós nos posicionamos em relação a isto? Há uma tendência do pós-modernismo que tem adentrado a igreja contemporânea, é o fato das pessoas se voltarem mais para si mesmas. São os meus interesses que falam mais alto. E a gente nunca se preocupa com o outro. O que é que o outro está vivendo, o que é que o outro está passando. Havia uma filosofia grega chamada hedonismo. O hedonismo era uma filosofia grega que era voltada para a busca do prazer. Parece que isso tem ressuscitado no nosso tempo, mesmo no meio da igreja contemporânea. A igreja dos nossos dias, eu não falo da igreja uma comunidade, mas do geral, tem deixado adentrar as suas portas, costumes e inclinações
que vem lá de fora, vem do mundo. Em vez da igreja influenciar o mundo tem influenciado a igreja. Isso tem sido terrível, como um depoimento, um testemunho contra nós. Agimos como Caim, que ao ser perguntado por Deus onde estava seu irmão, ele respondeu: acaso sou eu tutor do meu irmão? E aí a gente para e tem que reconhecer, somos sim tutores, responsáveis pelos nossos irmãos na fé. O dever de cuidar não é só do pastor, mas todos nós somos cuidadores de todos. Num certo grau, todos nós pastoreamos. Então essa é a responsabilidade de cada um de nós. Cuide do seu irmão, ouça, abrace, ajude, estenda a mão, empreste seus ouvidos. Muitas vezes você não precisa dizer nada, você só precisa escutar aquilo que o irmão tem para dizer. E a gente está vivendo um tempo que precisa, mais do que nunca, testemunhar com a vida, em vez de testemunhar com palavras. Nós precisamos glorificar o Senhor com o nosso viver. E isso é o grande desafio do cristão contemporâneo. Paulo, ele aponta aqui alguns preceitos em relação aos irmãos e em relação a nós mesmos que precisamos considerar. Preceitos em relação aos irmãos. Em 1 Tessalonicenses, o texto que nós lemos 5:13b, diz: vivam em paz uns com os outros. E o apóstolo continua ratificando essa ordenança. Em Romanos ele diz: façam todo o possível para viver em paz com todos. Olha que coisa interessante. 1 Tessalonicenses 5:14 e 15 diz: exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos, tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Em Efésios, capítulo 4, versículo 2, ele diz: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Olha que coisa interessante. E essa palavra é para mim, essa palavra é para o pastor, essa palavra é para cada um de nós, que o Senhor, com quem o Senhor marcou esse encontro hoje à noite, e para aqueles que nos escutam também. Segundo lugar, preceitos em relação a nós mesmos. Aí vem a responsabilidade pessoal. O texto que lemos no versículo 16, ele diz: alegrem-se sempre. Em Filipenses, ele: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegrem-se. Nunca se viu tanto cristão triste, abatido, sem ânimo, sem vontade de viver, sem vontade de ir para a igreja, sem desejo de se congregar. Isso é sério demais. Depois ele diz no versículo 17: orem continuamente, ou orem sem cessar. Ele está dizendo que você não vai fazer mais nada na vida e você vai ficar trancado num quarto orando. Não. Ele está dizendo: entre em conexão com o trono da graça. Essa sintonia tem que estar ali permanentemente. Você está fazendo as tarefas domésticas, você está na rua, você está no trabalho, você está na escola, você está ligado no trono da graça, clamando ao Senhor que o oriente, que o guie, que vá à sua frente como um poderoso guerreiro. Versículo 18, ele diz: deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Cadê a gratidão? Cadê a gratidão? Nunca se viu tanto crente ingrato, murmurador, reclamão, amaldiçoador da própria sorte. Que coisa triste isso. Aí, como diria o nosso irmão Celestino, de saudosa memória: quem tem o que nós temos não pode ser triste, nem pode ser ingrato. A gente tem que ter gratidão no coração. Versículo 19 do texto lido, ele diz: não apaguem o espírito. Eu já estou cansado de ouvir aquela palavra, eu vou para a igreja, não acontece nada, eu não estou mais afim.
E por tudo as pessoas deixam que o fogo de Deus se apague no altar dos corações. No versículo 20 a 21 ele diz: não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Ele não está falando daqueles profetas ambulantes que andam em cada esquina trazendo profecias autônomas, fora do corpo de Cristo. Ele está falando desta profecia que é a palavra viva do Senhor. É aqui que nós temos de nos guiar, é aqui que nós temos de nos mirar nesse espelho vivo que é a palavra de Deus. Versículo 22 ele diz: afastem-se de toda forma de mal. Tem uma outra versão que diz: aparte-se de toda aparência do mal. Ah, mas isso não tem nada demais, todo mundo faz, mas você não faz. Porque o céu é você. E nós somos observados por homens e por anjos. Anjos eleitos, mas anjos caídos também. E os anjos caídos são a grande plateia à espera da nossa queda. E nós precisamos estar atentos. Cuidado com aquilo que você aparenta. Cuidado com aquilo que você abraça. Tem um livro que era interessante, que alguns lessem, era Nos Seus Passos, o que faria Jesus? Não sei se vocês já leram esse livro, mas é muito interessante. Sempre que forem fazer ou escolher ou decidir por alguma coisa, se pergunte: o que Jesus faria se ele estivesse aqui no meu lugar? Cuidado com as aparências. Não aceitem de pronto determinadas coisas, submetam determinadas coisas, situações, circunstâncias, pessoas, escolhas ao Senhor. O Senhor sempre espera para que nós confiemos ou confirmemos se aquilo vem do Senhor ou não. Pensa nisso em nome de Jesus. O que é que a gente aprende aqui rapidamente? Primeiro, fomos alcançados para ser canais da multiforme graça de Deus, e Ele nos confia a responsabilidade de aconselhar, de cuidar e exercitar paciência com nossos irmãos. Aliás, é através deles também, que o fruto do Espírito é desenvolvido em nós. É nesse relacionamento, é nessa comunhão que o Espírito de Deus libera o seu fruto. Segundo lugar, a convivência é um grande exercício de piedade. Atendemos para isto. O segredo para avançarmos nessa estrada tão íngreme dos relacionamentos é manter a alegria no coração pela presença de Deus, manter a sintonia com o trono da graça através da oração contínua, ter um coração agradecido mesmo a despeito das circunstâncias, prestar atenção ao que diz a santa palavra de Deus, reter e praticar o que edifica diretamente e apartar-se de toda forma de mal. A gente está às vésperas de uma das eleições mais difíceis na nossa terra. E as pessoas têm insistido para que eu aponte candidato. Não vou apontar candidatos. Só tem uma oração: que o Senhor cumpra a vontade dele sobre essa nação. Se não tivermos uma intervenção do alto, misericórdia de nós. Clamemos, clamemos e clamemos. Amém? Amém. Que Deus aplique essa porção da palavra ao seu coração em nome de Jesus. Vamos orar pelos